Felipe Luiz e Flamengo têm a sua primeira grande prova, jogo de ida da semifinal contra o Corinthians, no Maracanã. E qual é a expectativa? O que nós podemos esperar desse jogo e da estreia de Felipe Luiz frente ao mais querido? Antes de seguir com esse vídeo, peço sua ajuda para que se inscreva no canal, é muito importante. Deixe o like para que o YouTube entenda esse vídeo como relevante e possa distribuir para um número maior de pessoas. Comente aqui no canal se você concorda, se você não concorda com o conteúdo. Deixe aqui seus comentários, o importante é interagir. E claro, compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Bom, Flamengo e Corinthians se enfrentam nessa quarta-feira pelo primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil, jogo no Maracanã. E é óbvio que está gerando toda uma expectativa da torcida rubro-negra que aceitou, que recebeu a notícia do Felipe Luiz como técnico com muita euforia, né? O Felipe Luiz, vale ressaltar, é um cara carismático que dá entrevistas que você consegue extrair muito conteúdo interessante a respeito de futebol e que ele fala justamente o que a torcida do Flamengo quer escutar. Quem viu a entrevista hoje na Flá TV, a entrevista de apresentação do Felipe Luiz, sabe que justamente do que eu estou falando, como ele consegue se conectar com o torcedor rubro-negro. Agora, o que nós podemos esperar da estreia do Felipe Luiz como técnico frente ao Flamengo? Bom, a minha expectativa de início é que vai ter toda uma atmosfera favorável ao Felipe Luiz nesse jogo, favorável ao Felipe Luiz e, consequentemente, ao Flamengo. Isso também reflete nos jogadores, que vão se sentir blindados pela figura do Felipe Luiz, por toda a repercussão positiva que isso causou, diferente do que aconteceria caso o Tite ainda fosse técnico do Flamengo, por toda a repercussão já negativa que vinha tendo, o clima que estava muito hostil para o próprio Tite, e isso, claro, também refletia no elenco a ver os jogos que o Flamengo vinha fazendo bem ruins, não só na Libertadores, mas no Campeonato Brasileiro. Então essa questão anímica, que eu costumo dizer que é uma valência, se não a mais importante, na minha opinião sim, mas uma das mais importantes dentro do futebol, essa questão anímica já vai estar resolvida, porque vai ter toda uma atmosfera favorável ao Flamengo e ao Felipe Luiz. Agora, uma coisa que o Felipe Luiz disse na entrevista que eu achei bem interessante, que isso vai refletir, na minha opinião, com o que vai acontecer, não só na estreia, mas com o time ao longo do que restou da temporada. Ele passou uma mensagem muito clara que tem jogadores que vão ficar descontentes com as decisões que ele vai tomar. E isso, para mim, deixou claro que ele vai pensar única e exclusivamente na carreira dele e, como consequência, no bem-estar do Flamengo, ou seja, no coletivo, no time, e não em fazer média e compor com seus parceiros, já que ele até ano passado fazia parte desse elenco. Então isso já é um motivo, já é algo muito positivo, que era uma dúvida que eu tinha se o Felipe Luiz ia meio que compor ou ele ia realmente focar no trabalho como um todo. Me passou a imagem de uma pessoa que está muito preparada, muito focada. Claro, ainda não vivenciou ainda como técnico, não teve experiências valiosas como técnico, mas como jogador e trabalhando ao lado de vários técnicos experientes, é claro que isso conta. Mas para esse jogo contra o Corinthians, eu não espero nenhuma inovação tática, nada nesse sentido. Eu espero que ele compacte mais o time, como ele mesmo disse, com algumas alterações que ele entende ser necessária para que o time esteja mais competitivo do ponto de vista defensivo, inclusive foi o que ele comentou, né? Ele falou inclusive sobre variações táticas, que 4-4-2, ou 4-3-3, ou 3-4-3. O importante é que o time tenha a cara dele que ele quer colocar e principalmente a característica que ele quer fazer. E ele quer fazer acontecer, né? Ele quer que o Flamengo jogue. E ficou muito claro pela entrevista que ele deu que o Flamengo vai jogar de uma forma propositiva e ao mesmo tempo vertical, marcando pressão, tentando sufocar o adversário e tentando também sair, assim que recupera a bola, transicionando de forma rápida para chegar de forma bem vertical ao gol. Muito parecido com o que acontecia no Flamengo de 2019. Inclusive ele citou que o Jorge Jesus é uma de suas referências, né? Então para mim está muito claro que, embora o Felipe Luiz não tenha tempo ainda para criar esse dinamismo, essa consciência coletiva da maneira como ele enxerga o futebol,
ele vai aproveitar o que de bom foi feito no trabalho do Tite, e vamos lembrar que algumas partidas por esse Flamengo do Tite foram partidas de muito boa qualidade, partidas de excelência, como contra o Palmeiras, como contra o Fluminense no Campeonato Carioca, o primeiro jogo das semifinais, né? Entre outros jogos que o Flamengo desempenhou muito bem, como o Atlético Mineiro, lá na arena do Atlético Mineiro, que o Flamengo ganhou de 4-2, fazendo um excelente jogo, dando até espetáculo, né? No que o jogo propunha, o Flamengo dominou completamente aquele jogo. Então, ele deixou claro que vai tentar tirar aquilo que ele vê de bom ainda no trabalho do Tite, tentou ser muito político e gentil com o trabalho do Tite, não criticou, muito pelo contrário, falou que não pega terra arrasada, mas claramente ele vai tentar, de alguma maneira, compor um sistema defensivo para que não seja tão surpreendido nos contra-ataques do Corinthians. Ele citou, deixou entender como o Corinthians joga e o que ele faria para... Não disse o que faria, mas a preocupação que ele tem em relação aos contra-ataques do Corinthians, mas deixou muito claro que vai ser um time que vai marcar em cima, vai ser propositivo, principalmente no Maracanã, nem que para isso ele tenha que assumir alguns riscos, deixou bem claro. Então, para mim, a mensagem foi muito clara, que o Felipe Luiz vai jogar da maneira que o Flamengo tem que jogar no Maracanã, que a sua torcida gosta. Ele enfatizou muito isso, que ele sabe que no Flamengo não precisa só ganhar, mas você tem que ganhar e você tem que se impor frente ao seu adversário, principalmente no Maracanã. O Felipe Luiz já não está agora no Flamengo, a vantagem é que ele já está desde 2019, fez parte daquele time multivencedor que ganhou mais títulos do que derrotas, conhece todo o ambiente do Flamengo, é um ídolo e, é claro, ele vai se aproveitar de toda essa condição favorável e toda a repercussão positiva para tentar emplacar uma vitória, e isso traz confiança, de novo, a questão anímica, a questão mental, a questão psicológica, é uma das questões que mais interfere no futebol, se não a que mais interfere, uma das mais, na minha opinião, é a mais importante. E certamente nós vamos ver um time que vai aproveitar essa magnética do Maracanã, essa atmosfera do Maracanã. Certamente vamos ter mais de 60 mil pessoas ali torcendo para o Flamengo e apoiando ao time do Felipe Luiz, independente de qualquer coisa. Vai ter um grau de tolerância muito maior, mesmo durante o jogo. E o Flamengo, como ele mesmo disse, assumindo riscos, mas vai para cima do Corinthians, né? Então a minha expectativa em relação à estreia do Felipe Luiz, já que o Flamengo tem um time superior tecnicamente ao Corinthians, é que ele consiga compactar o máximo possível e focar na parte da construção ofensiva, de marcar em cima do Corinthians, de retomar as bolas rápidas, ser vertical, criar chances. Ele falou muito isso, que ele quer ver esse time contra o Corinthians criando chances de gol e convertendo. Então, eu espero um Flamengo sufocando o Corinthians. O Corinthians não é um time, do ponto de vista técnico e do ponto de vista da confiança, não é um time que está no viés de alta, tendo em vista que está brigando para não cair, e ao mesmo tempo não deixa de ser perigoso, tendo em vista o que aconteceu contra o Fortaleza na Sul-Americana, também no jogo de mata-mata, né, no jogo no Castelão. Então o Flamengo tem que tomar, sim, os cuidados necessários, mas ir para frente do Corinthians, para cima do Corinthians, impor sua melhor qualidade, principalmente no Maracanã, fazer aquilo que essa torcida gosta, que o Jorge Jesus falava, jogar à la Flamengo, que é atropelar. O discurso está muito afinado do Felipe Luiz. Vamos ver se a expectativa ela se confirma com o que vai acontecer no Maracanã na noite dessa quarta-feira. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like, que é muito importante para que o YouTube entenda esse conteúdo como relevante. Peço sua ajuda, então, deixa aí o like, comente, interaja, concordando ou não, deixa o que você não concordou, ou reforça aquilo que você concordou, comente, interaja aqui, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.